Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos trabalhar a parte de equação do segundo grau, já que nós já começamos a falar em equações. Então, o que é uma equação do segundo grau? É toda equação que nós podemos escrever na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Claro que esse número a tem que ser um número diferente de zero, porque se ele for zero, ele anula essa parte da equação e nós teríamos então uma equação do primeiro grau, conforme aprendido em aulas anteriores. Aliás, seria bom vocês darem uma olhadinha na resolução de equação do primeiro grau, que está também em nosso canal, já disponível para vocês. Mas sendo essa uma equação do segundo grau, nós já sabemos o porquê. É porque a variável x apresenta um expoente de grau 2. Por causa disso, nós chamamos essa equação de equação do segundo grau. Esses elementos a, b e c são chamados na equação de coeficientes. E todos eles representam números. Números que pertencem ao conjunto dos números reais. Aí, nesse caso, então, esses números não vão ser só números negativos, números naturais, números inteiros, números racionais. Eles também vão ser números irracionais. Então, eles também vão apresentar raízes. E nós também vamos aprender a resolver esses números junto da equação para encontrar o valor de x, que é, para nós, como na equação do primeiro grau, a raiz da equação. Mas por ela ser uma equação do segundo grau, ela vai apresentar dois valores, que nós vamos chamar de x1 e x2. Então, duas raízes. Essas duas raízes, elas geralmente são apresentadas assim, x1 e x2, ou x' e x2'. Ou nem precisa colocar x1, x2, x', x2'. Basta entender que existem sempre dois valores para x. E esses valores de x, eles podem variar. Isso vai depender daquilo que a equação vai fornecer para nós, ou seja, o discriminante de uma equação. Nós vamos ver agora exatamente isso, o que é o discriminante de uma equação e como resolver uma equação do segundo grau. Vamos lá, pessoal. Dentro do conjunto do número universo, então, nós vamos ter os números reais. Para representar em partes numéricas, nós vamos ter como exemplo uma equação 2x² mais 3x mais 1 igual a zero. Então, aqui já aparece para nós os valores de a, b e c. Então, nós já verificamos que o número a vale 2, o número b vale 3 e o número c vale 1. A variável para nós é o x. Ah, mas a variável vai ser sempre x? Não. Ela pode ser qualquer letra do alfabeto. O nosso alfabeto latino ou até mesmo o alfabeto grego, que é muito usado na matemática. Alfa, beta, gama, sigma e assim vai. Nós vamos devagar aprender isso. E é agora que nós vamos ver como resolver. Então, pessoal, nós temos a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau, ou também chamada fórmula resolutiva. Isso aqui é um pouco de novidade, é uma coisa meio recente essa nomenclatura fórmula resolutiva, né? Aliás, tudo vai se inovando, né? Existem aí muitos estudos sendo desenvolvidos e aos poucos nós vamos aprendendo coisas novas. Então, a mais conhecida, a mais antiga é a fórmula de Bhaskara, porque foi esse cara que desenvolveu essa fórmula para a resolução da equação do segundo grau. Então, lembrando, uma equação do segundo grau é escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, considerando que esse número a seja um número diferente de zero, certo? E aí, a fórmula para nós, que tem uma demonstração para se chegar até ela, e nós não vamos perder tempo com isso, que o nosso objetivo não é ficar demonstrando fórmulas, mas é ajudar vocês a aplicar essas fórmulas para a resolução, seria x, que é a variável,
igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, continua para nós aqui o b e o a como os coeficientes da equação, os números que vêm na equação. Delta é uma letra grega e é a representação de um número que é calculado em particular. E é ele que eu chamei no início da teoria de discriminante. Então, ele que é o discriminante de uma equação. Discriminante por quê? Porque ele é que vai definir como essa variável aparece. Então, o discriminante também tem sua fórmula própria. E ele é calculado na relação do coeficiente b com o coeficiente a e c. Ou seja, ele é chamado de b² menos 4ac. Então, o b é o coeficiente que acompanha o x na equação, o a, o x², e o c é o termo independente. Ele é chamado de coeficiente independente, termo independente, porque ele não depende dos valores de x. Ele é isolado. Então, nesse caso, nós temos que fazer o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós já sabemos que quando não tem nenhum sinalzinho aqui, nós temos letras juntas, é porque é uma multiplicação. Então, é esse valor calculado que nós vamos jogar dentro da raiz e extrair essa raiz. E é ele, como eu disse, que vai determinar quantas raízes nós vamos ter. Basta ver aqui que nós temos dois sinais, um positivo e um negativo, porque vai gerar dois valores, um positivo e um negativo. E como é que ele faz esse tipo de coisa? Quando calculamos, ele pode ser um número positivo. Então, ele pode ser maior do que zero. Se ele for um número positivo, ele vai nos dar duas raízes reais. Por isso que eu estou escrevendo reais, não é o conjunto dos números reais que nós estudamos aqui? Então, dentro dos números reais. E distintas. Distintas quer dizer diferentes. Então, nós vamos ter, por exemplo, x1 igual a 2 e x2 igual a 3. São dois valores diferentes. Se ele for igual a zero, então eu calculei aqui e deu zero. Ele também vai nos dar duas raízes. Também reais, porque o conjunto de números que estudamos é real. Mas só que vão ser iguais. Então, vai ser o mesmo número. Vai dar x1 igual a 2 e x2 igual a 2. Então, são dois números iguais. Em alguns casos, eles falam que dá um único valor porque eles são iguais. E realmente é um número só. Mas, para entendermos que o delta, sendo igual a zero, ele vai dar uma raiz e ele vai dar dois valores, mas exatamente iguais. O delta negativo é quando eu tenho uma raiz negativa. E nós aprendemos na radiciação que quando tem raiz quadrada de um radicando negativo, não existe valor, ela é nula. Se não existe valor para raiz negativa, então nós não vamos ter raízes reais. Então, a solução dessa equação vai ser um conjunto vazio. E nós já aprendemos também. Conjunto vazio é um conjunto de solução escrito pelo símbolo de uma bolinha cortada ou um conjunto de solução escrito com as chaves vazia. Porque se nós colocarmos vazio dentro de um conjunto, ele passa a ser um conjunto unitário. Então, a resposta é um conjunto vazio. Isso nós vamos ver devagar. Eu estou passando para vocês em linhas gerais como é a teoria para vocês poderem se ambientar. Tá difícil para vocês isso? Daqui a pouquinho começa a clarear. Mas também, se tiver dificuldade, pergunte para nós nos comentários. Nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Em todos os vídeos eu sempre comento esse assunto, né? Porque é necessário vocês saírem daqui sem dúvidas, porque o nosso canal tem o objetivo de ajudar a vocês e não confundi-los. Bom, nós então vamos começar a ver um exemplo de como aplicar toda essa ideia aqui. Vamos lá, pessoal.
Resolva em R a equação. O exemplo é 2x² menos 5x mais 2 igual a 0. Quando a gente pensa assim, é difícil, eu não vou conseguir decorar essa fórmula, Deus me livre. A única maneira de se conseguir decorar é sempre escrever a fórmula, sempre ter o cuidado de desenvolver o assunto devagar e escrevendo sobre ele, porque quanto mais se escreve, mais se fixa o assunto. Então, vamos lá. Nós vimos na teoria que a equação do segundo grau ela tem um termo A, B e C. Então, primeira coisa, identificar quem são esses termos. Então, A. Quem que é o A? É o termo que acompanha o x². Então, é o 2. Quem que é o B? É o termo que acompanha o x. Então, é o menos 5. E quem que é o C? É o termo independente. Então, é os 2. O 2 é o C, o termo que não tem x. Fica até mais fácil falar assim, ficar inventando, né? Termo independente. Esquece isso. Vamos à praticidade da coisa. Nós vimos também que na equação depende do discriminante. Quem é mesmo o discriminante? O delta. Então, o delta, ele tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Eu escrevo. E toda vez que eu escrever, eu vou conseguir decorar. Chega numa hora que já sai no automático. Então, b² menos 4ac. E o interessante é que é uma fórmula que todo mundo aprende e de tanto fazer isso que eu estou falando, nunca mais esquece. Você conversa com alguém na rua, fala assim, a equação do segundo grau, eu lembro aquele do delta, né? É assim mesmo. Então, vamos escrever os elementos que nós identificamos. Nós temos aqui que o delta é o b ao quadrado. Então, vai ser o menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, é 2. Então, vezes 2. Vezes o c, que é 2 também. Coincidência, os números são parecidos. Vamos fazer as continhas. Nós aprendemos nas expressões numéricas. Dê uma olhadinha, viu, pessoal, em radiciação no nosso canal, que é importante, porque nós vamos trabalhar a radiciação aqui na equação do segundo grau, e vocês vão ver isso eternamente, enquanto vocês usarem a matemática. Então, na ordem de multiplicação, divisão, adição, subtração, para resolver uma expressão, isso é muito importante verificar. Então, vamos lá. Menos 5 ao quadrado. É menos 5 vezes menos 5? 25. Positivo, né? Porque o expoente é par, sempre o resultado da potência fica positivo. Olha aí, nós já revisando um pouquinho da potenciação. Vão lá na potenciação, pega, desenvolve, trabalha. Isso é legal porque nunca mais vocês vão esquecer. Vocês nunca mais vão ter problema de ficar tendo que olhar canal, ou aula, ou livros pesquisando para poder aprender uma hora que precisa, né? Então, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, menos 16. Aí faz a continha. 25 menos 16. 9. Pronto, já identificamos o delta. Agora vamos pensar um pouquinho. No final da teoria, antes de começar a parte de exemplos, nós vimos lá que o delta pode ser maior que zero, delta pode ser igual a zero e delta pode ser menor que zero. Para ficar mais fácil, ele pode ser positivo, igual a zero e negativo. Que delta que nós tivemos aqui? Um delta positivo e maior do que zero. Sendo assim, nós vamos ter duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Então, como que eu vou calcular essa raiz? Nós vimos a fórmula. Qual é a fórmula? X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aqui também, eu tenho que ficar escrevendo a fórmula para não esquecer como é essa fórmula. Está sempre na ponta da língua. De tanto escrever ela antes de começar a resolver o exercício,
decora e nunca mais esquece. E não adianta, pessoal, quem tem preguiça não aprende matemática. Não pode ter preguiça. Então, vamos ver a substituição dos valores para calcular, então, o valor do x1 e do x2 que foi dado na teoria. Vamos lá. Então, x vai ser menos b, que é o menos 5. Então, é o menos da fórmula e o menos 5 do número b. As duas coisas têm que aparecer, não pode engolir. Quem tiver com fome, come primeiro, depois faz o exercício. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 9. Então, vou substituir lá, 9. Sobre, é uma fração, então sobre 2 vezes o A. O A, de novo, quem que é? É o 2. Percebe que a hora que eu identifico os termos e vou substituindo, é como uma regra de bolo, uma receita de bolo, porque a receita de bolo é regra que você tem que seguir. Se você não seguir a regra, o bolo não sai. Ele não assa, ele não cresce, dá tudo errado. Então é a mesma coisa, matemática é uma receita de bolo. E para quem gosta de cozinhar, tem que aprender também a gostar de matemática. É da mesma forma. Então vamos lá, x é igual, menos com menos, mais. Então 5, mais 5, 5. Mais ou menos, não pode esquecer o sinal, a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 nós aprendemos em radiciação, 3. Sobre 2 vezes 2, 4. Agora vai sair daí os dois valores de x que a gente tem, o x1 e o x2. Como é que eu sei que vai sair o x1 e o x2? Porque eu tenho dois sinais aqui. Então, um é com a operação 5 mais 3 dividido por 4, e o outro é 5 menos 3 dividido por 4. Percebe? Ó, houve a separação das operações que tinham inicialmente na equação. Agora é só fazer a continha, né? Quanto que é 5 mais 3? 8. Então é 8 dividido por 4. E quanto é 8 dividido por 4? 2. Então o x1 é 2. A outra equação, a outra solução. 5 menos 3, 2. Sobre 4. Aqui eu não posso dividir o 4 pelo 2. Tem gente que tem essa mania, né? Logo já quer dividir o 4 pelo 2. Não. É sempre o numerador dividido pelo denominador. Então, o número de cima que manda, ele que divide. O outro fica só esperando. Então, agora, nós podemos apenas simplificar. Então, vamos simplificar aí o 2 por 2, que vai dar 1, e o 4 pelo 2, que vai dar 2. Então, a fração obtida aqui é 1/2. Logo, o x2 que a gente está procurando é uma fração equivalente a 1/2. É dessa forma que sai, então, para nós os dois valores de x. Então, a solução, porque foi pedido para resolver, então, pediu para resolver, tem que dar conjunto solução. Então, a solução dessa equação é 1/2 e 2, que é o x1 e o x2. Ué, mas não tem que pôr na ordem dentro do conjunto, primeiro o x1, depois o x2? Não importa, você pode pôr na ordem que quiser. Normalmente a gente coloca numa ordem crescente. O que é uma ordem crescente? Do menor número para o maior. Mas não é obrigatório. Você colocando os elementos dentro do conjunto, já está mostrando a solução encontrada. Vamos ainda resolver a equação do segundo grau, mas sem ter o coeficiente 2, sem ter o coeficiente 5x aqui, por exemplo, ou seja, sem o b e sem o c. Vamos lá. Bom, nas equações do segundo grau, aonde o b e o c não aparecem, elas são chamadas de equações incompletas, porque falta um termo. Faltou um termo, faltou
o valor de alguma coisa na equação. E como que a gente resolveria? E como que isso acontece? Então, isso acontece quando o B, o C, ou o B ou o C são nulos. Porque pode acontecer dos dois não aparecerem, pode acontecer de um não aparecer e aparecer o outro. Depende. Vamos ver o exemplo então. No caso aqui, nós temos, para resolver em R essas equações, x² menos 3x igual a zero. Ela é incompleta porque está faltando que termo? Vamos escrever a equação para a gente lembrar. ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o termo que está faltando aqui é o c, porque os termos x² e x aparecem. Então, o a e o b estão aqui. Quem não está é o c. Como é que a gente resolve essa equação incompleta, então? Se nós temos aqui x aparecendo nos dois elementos, nós temos um fator que é comum. Olha aí, fatoração. Então, dê uma olhada no canal sobre fatoração. Percebe que os assuntos vão todos se encaixando um ao outro. E é por isso que a gente precisa conhecer assuntos anteriores para chegar aqui, senão não consegue resolver. Então, nós também precisamos da fatoração para resolver equações do segundo grau. Então, se é um fator comum, como que é mesmo que a gente faz? Coloca o termo que se repete em evidência, que é o x. Ao colocar o x em evidência, nós vamos ter x² dividido por x é x, menos 3x dividido por x é 3. Isso tudo é igual a zero. Pronto! Ficou aí para nós um produto de x por x menos 3. Eu posso dizer que para que esse produto dê zero, eu tenho que ou esse x é um número zero, ou esse x menos 3 é um número zero. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para vocês que o x pode ser zero, ou o x menos 3 pode ser zero. Mas se o x for igual a zero, ele já está pronto. Ele é zero. Acabou. Se o x menos 3 for igual a zero, eu ponho o menos 3 para o segundo membro, equação do primeiro grau. Ó, precisa saber resolver a equação do primeiro grau. Dá uma olhada na aula de equação do primeiro grau, se tem dúvida, porque quem não sabe resolver a equação do primeiro grau também erra a equação do segundo grau. Então, passa o menos 3 para o segundo membro, fica x igual a 3. Olha só os resultados que obtivemos aqui. Solução: x igual a 0 ou x igual a 3. Então, não esqueçam, pessoal, não tenham preguiça para aprender. Dá uma olhada lá no canal. Tem fatoração, expressões numéricas, equação do primeiro grau, radiciação, potenciação. Todos esses assuntos são trabalhados aqui. E cada vez que a gente vai aprofundando, vai piorando. Piorando entre aspas, porque para quem acompanha, tem boa vontade, consegue acompanhar. Quem não tem, aí vai ficar a vida inteira dizendo: ah, eu não sei matemática, eu não aprendo matemática, matemática é difícil. Não é, não é. O segundo exemplo, então, para nós aqui. Nesse segundo exemplo, nós temos x² menos 9 igual a zero. Quem é o termo que está faltando aqui? O termo que tem x, ó, porque não tem um elemento só com x, ou seja, o b. Então, eu tenho o a e eu tenho o c. Como é que eu resolvo isso? Simples. É como se eu fosse resolver uma equação do primeiro grau. Eu passo o que não tem x para o segundo membro, mudando a operação. Se a operação é de subtração, eu passo adicionando a operação inversa do que eu tenho aqui. Então, eu vou ter que x ao quadrado, porque ele está ao quadrado, não posso esquecer, é igual a 9. Porque ele está subtraindo, ele passa somando. E 0 mais 9 é 9. Não são dois valores, duas raízes, aquele discriminante nosso lá, não dá um valor mais e um valor menos?
Então, a potência vai ter como operação inversa a raiz. Então, isso aqui vai passar como raiz. Porque eu tenho que ficar com x isolado. Eu não posso ter x quadrado, x ao cubo, eu não posso ter nada disso. O x tem que ficar sozinho para eu dar o valor do x, porque é o valor do x que eu quero, não do x quadrado. Então, se a operação que eu tenho aqui é de potenciação, a que vai passar para lá vai ser a radiciação. Então, eu vou ter que x é igual a raiz. Olha lá, operação é a raiz, radiciação. Mas essa raiz é uma raiz que pode ser positiva ou negativa, que é o que eu estava falando antes de abrir essa questão da operação. Por quê? Porque o discriminante, ele dá para nós exatamente se existem duas raízes, se existem raízes diferentes, se elas são iguais, se ela não existe. Então, ele está lá na fórmula de Bhaskara, mais ou menos, a raiz de 9. E aí, eu vou ter que x é mais ou menos, qual a raiz quadrada de 9? 3. Logo, a solução que nós temos aqui são dois números reais diferentes, olha lá. Um menos 3 e o mais 3. Não precisa colocar o mais aqui. Eu pus para mostrar para vocês que eu peguei os dois valores que eu encontrei para colocar na solução. Aí vem a pergunta, se eu quiser resolver isso usando a fórmula de Bhaskara, calculo o discriminante e aplico o Bhaskara, eu posso fazer? Claro que pode. É só identificar os termos. Quem é o A, quem é o B, quem é o C e jogar na fórmula. Vai chegar nesses mesmos resultados. E esta forma de resolução das equações incompletas é que são mais reduzidas, mais fáceis de resolver para quem sabe resolver uma fatoração, para quem sabe a regra de operações de expressões e de equação do primeiro grau. Bom, e no caso do terceiro exemplo, como é que está? Eu só tenho o número A, porque eu só tenho o número do x ao quadrado. Eu não tenho B, eu não tenho C. O que eu faço? Simples. Uso a regra das equações com as operações inversas quando passa para o segundo membro. Por quê? Porque eu vou ter que passar esse 2 para o segundo membro. A operação inversa dele. Qual é a operação inversa dele se ele está multiplicando? É a divisão. Então, x ao quadrado vai ser 0 dividido por 2. Lógico que eu não precisava indicar isso, é só fazer direto. Tá cheio de gente que já sabe fazer. Fala, isso aí eu já sei, não quero nem ver isso. Né? Não tem problema, não precisa ver. Basta saber fazer. Esse é o nosso objetivo. Então, o x ao quadrado é igual a 0 dividido por 2, que é 0. Aí, eu estou com x elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Passa como raiz. Então, x vai ser a raiz quadrada de 0. Qual é a raiz quadrada de 0? É 0. Ah, você não colocou aqui o mais ou menos, no outro tinha o mais ou menos. Pode, só que o 0 é nulo, ele não tem nem mais e nem menos. Então você não vai colocar aqui mais ou menos 0, porque não tem. 0 é 0. Logo, a solução aqui é 0. Ah, mas você falou que não pode colocar aquela bolinha cortada aqui dentro, é conjunto unitário. Não. Aqui nós não estamos falando de conjunto vazio. Nós estamos falando de um conjunto que existe. Ele é um número 0. Ele é um número real também. Então, ele é a solução da equação do segundo grau dada aqui. Ele é um conjunto unitário, sim, mas ele é o valor do x. Vamos aos exercícios. Então, agora os exercícios, e hoje eu não vou dar muitos exercícios para vocês, porque vocês precisam só saber aplicar essa fórmula. E quero dizer para vocês, eu dei a fórmula para vocês fazerem mesmo através da fórmula. Tem gente que critica, professor que fica trabalhando fórmula, fórmula, fórmula. Realmente, alguns têm facilidade para deduzir, mas vou ficar deduzindo aqui toda hora a fórmula para chegar no mesmo resultado? Então, vamos facilitar, né, pessoal? Vamos dentro da prática.
Então aqui no caso, resolva em R as seguintes equações. Primeiro, x² mais 5x mais 4 igual a 0. 8x² menos 28x mais 20 igual a 0. x² menos 6x mais 5 igual a 0. x² menos 11x mais 28 igual a 0. E x mais 3² igual a 2x mais 7. X mais 3² mais 2x vezes x mais 7. Essa é a única que não veio prontinha. O meu objetivo é apenas vocês saberem aplicar a fórmula. Entenderam? Vocês resolvem qualquer coisa em equação de segundo grau, em qualquer circunstância. Percebem que eu não dei equação incompleta? Tentem treinar. Se vocês tiverem alguma dificuldade em equação incompleta, fizerem algum exercício por conta de vocês e tiverem dúvidas, tragam as dúvidas. O que eu não quero é ficar tomando o tempo de vocês. Eu quero é resolver o problema do tempo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mãos à obra e até quarta-feira no nosso próximo assunto de resolução de equação do segundo grau, que são esses exercícios. Obrigada.